Nas minhas mãos eu não segurava apenas uma carteira de couro italiano e o último modelo de smartphone. O peso daqueles objetos era muito maior. Eu segurava a vida, os contatos, o dinheiro, a identidade e, principalmente, o orgulho do homem que por 30 excruciantes minutos tinha feito questão de me humilhar. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça. Esse carro é um lixo. Anda mais rápido. Ele me tratou como se eu fosse invisível. Uma peça descartável na sua vida de luxo. E agora, ironicamente, o mundo dele estava ali esquecido no meu banco de trás. O aplicativo me mandava seguir um protocolo, reportar o item perdido, ser o profissional bonzinho e eficiente. Mas o sangue que fervia nas minhas veias pedia outra coisa. Pedia justiça. Naquele momento eu tinha uma escolha clara, um poder que eu nunca imaginei ter. Eu podia seguir as regras e devolver o poder a ele, ou eu podia usar aquele momento para dar a ele uma lição de humildade. Uma lição que o dinheiro dele definitivamente não poderia comprar. Era uma tarde de quarta-feira, hoje mesmo, 23 de julho. 3 e pouco da tarde, o pior horário. O sol do Rio de Janeiro castigava a lataria do carro, e o ar-condicionado, mesmo no máximo, lutava para vencer o calor que vinha do asfalto. O trânsito estava um inferno, como sempre nesse horário. Carros buzinando, motos costurando, um teste diário de paciência e autocontrole. Para mim, era o meio do meu turno, o pico da batalha. Aquela hora em que o cansaço do dia começa a se misturar com a ansiedade de ainda ter muitas horas pela frente para conseguir bater a meta. Eu estava na minha rotina de sempre, rodando, aceitando as corridas que o aplicativo mandava, lidando com a sinfonia caótica da cidade. Um dia de trabalho comum, sem nada de especial, moendo o corpo e a mente para garantir o sustento no final do mês. Eu estava focado, profissional, fazendo meu trabalho da melhor forma possível, como todos os dias. Mal sabia eu que a próxima chamada que piscaria na minha tela não traria apenas mais um passageiro, mas um desafio direto ao meu orgulho, um teste de fogo para a minha paciência e, no final de tudo, uma oportunidade inesperada de dar uma lição inesquecível. O aplicativo tocou. Olhei para a tela. Uma corrida começando na Avenida Delfim Moreira, no coração do Leblon, com destino à Barra da Tijuca. Uma corrida longa, com um bom valor. O tipo de corrida que ajuda a salvar um dia fraco. Aceitei na hora. Dirigir para pegar passageiros nessa área é sempre uma caixinha de surpresas. É o bairro com um dos metros quadrados mais caros do Brasil. Dali, você pode pegar um turista simpático, uma senhora educada indo ao médico, ou você pode pegar a arrogância em pessoa, o tipo de gente que acha que, porque tem dinheiro, comprou o mundo e todas as pessoas que vivem nele. Eu já peguei passageiros incríveis ali, que me deram gorjetas generosas e trataram com o maior respeito. Mas também já peguei gente que me olhou de cima a baixo, que reclamou do meu carro, que me tratou como se eu fosse invisível. É uma loteria. Enquanto eu dirigia até o ponto de embarque, um prédio comercial de vidro, altíssimo e espelhado, eu me preparei mentalmente para qualquer um dos cenários. Coloquei meu sorriso profissional no rosto, verifiquei se o carro estava limpo, se a bala no console estava à mostra. Eu estava pronto para ser o melhor motorista possível, independentemente de quem entrasse no meu carro. A ironia é que eu estava me preparando para oferecer o meu melhor serviço justamente para a pessoa que menos merecia. Parei em frente ao imponente prédio comercial e enviei a mensagem de que havia chegado. Segundos depois, ele apareceu, caminhando a passos largos com o celular já colado na orelha. Era um rapaz novo, na casa dos seus 30 anos, mas com um ar de quem se sentia o dono do mundo. Vestia uma camisa de marca que provavelmente custava o meu aluguel e um relógio que brilhava sob o sol da tarde. Ele não abriu a porta do meu carro. Ele a arrancou, como se estivesse com raiva dela. Jogou-se no banco de trás e bateu a porta com uma força tão grande que eu senti o carro inteiro balançar. Foi um gesto de puro descaso, uma forma de dizer: este espaço é meu agora. Ele não me deu boa tarde, não confirmou meu nome, não fez o mínimo gesto de cortesia. Continuou sua conversa no celular, em um volume desnecessariamente alto, me tratando não como uma pessoa,
mas como um motorista particular invisível. Um detalhe insignificante na sua vida importante. A falta de respeito foi instantânea, flagrante. E ali, antes mesmo de eu engatar a primeira marcha, eu já sabia que aquela seria uma longa e difícil corrida. E se ele não aceitar a proposta, demite. Simples assim. Eu não tenho tempo para lidar com incompetência. Manda o currículo dele pro lixo e contrata o próximo da lista. A conversa que se seguiu foi um verdadeiro show de arrogância. Um monólogo de poder que ele fazia questão que eu ouvisse. Ele não estava apenas falando com alguém. Ele estava se exibindo para mim, o motorista, a plateia forçada. Ele ria alto ao contar como passou a perna em um concorrente numa negociação. Reclamou do preço de um iate que estava pensando em comprar, como se fosse um problema comum. E na parte mais surreal, discutiu com alguém, que parecia ser sua secretária, sobre a organização de uma festa de aniversário, exigindo um DJ famoso e o champanhe mais caro, e tratando a mulher com uma impaciência e um desprezo que me deixaram enojado. Ele era o estereótipo perfeito do novo rico sem classe, um homem cujo valor monetário era inversamente proporcional ao seu valor humano. E eu estava ali, preso no meu próprio carro, obrigado a servir de testemunha para aquele espetáculo de ego inflado, sentindo a minha própria dignidade diminuir a cada palavra que ele proferia. Eu não era uma pessoa ali, eu era apenas o motorista, parte do cenário da vida grandiosa dele. Ele finalmente desligou o celular, com um suspiro de impaciência, como se o mundo o cansasse. O silêncio que se instalou durou menos de 10 segundos. Ele se ajeitou no banco e pela primeira vez dirigiu a palavra a mim, ou melhor, ao ar na minha frente. E aí, chefe? Ele começou, e o jeito como ele disse, chefe, já era carregado de deboche. Esse ar-condicionado aí tá no máximo? Parece que não tá gelando nada esse carro. A temperatura dentro do carro estava agradável, mas eu, querendo evitar conflito, apenas respondi, sim, senhor, está no máximo. O dia está bem quente hoje. Ele deu uma risada curta, sem humor. Tinha que ser... Ele resmungou como se meu carro, meu instrumento de trabalho que eu ralo tanto para manter em ordem, fosse uma sucata. Depois olhou para o meu carregador de celular. Esse seu cabo aí é de qual marca? Parece coisa de camelô. Não tem um original, não? Vai que estraga meu aparelho. Cada palavra era uma alfinetada, uma forma sutil, mas perversa, de me colocar no meu devido lugar, de me diminuir para se sentir maior. A corrida tinha deixado de ser apenas desconfortável. Tinha se tornado uma sessão de humilhação. A viagem do Leblon para a Barra da Tijuca, que normalmente leva uns 25, 30 minutos, pareceu uma eternidade. Foi uma tortura psicológica em forma de corrida de aplicativo. A cada momento, uma nova provocação, uma nova humilhação velada. Quando o trânsito parava, ele bufava. Incrível, você sempre pega o pior caminho, né? Meu tempo é precioso, sabia? Quando eu desviava de um buraco, ele ironizava. Cuidado aí, campeão, não vai desmontar essa sua banheira no meio do caminho. Ele pediu para ligar o som, eu coloquei uma rádio de música ambiente e ele reclamou. Não tem nada melhor, não? Meu carro tem som surround de última geração. Cada comentário era uma agulhada, uma forma de me lembrar da minha posição, da minha inferioridade aos olhos dele. E eu, ali, precisava ser uma rocha. Minhas mãos agarravam o volante com uma força que deixava meus dedos brancos. Meu maxilar estava tão travado que eu sentia dor. Por dentro, eu era um vulcão prestes a entrar em erupção. Minha vontade era de parar o carro, mandar ele descer e dizer umas poucas e boas. Mas eu não podia. Eu tenho família, tenho contas para pagar. Aquele dinheiro, por mais sujo que estivesse se tornando pela humilhação, era necessário. Então eu respirei fundo. De novo, e de novo. Engoli o orgulho, engoli a raiva, e mantive meu sorriso profissional e meus sim, senhor, não, senhor. Eu estava exercitando um nível de autocontrole que eu não sabia que possuía, contando cada segundo, cada metro, para que aquela tortura acabasse logo. Eu tenho certeza que você que está me assistindo já passou por algo parecido. No seu trabalho, no seu dia a dia. Já teve que aturar um chefe insuportável, um cliente arrogante, alguém que te tratou com desprezo simplesmente por se achar superior. A gente chama isso de engolir sapo.
Qual foi o maior sapo que você já teve que engolir calado para não perder o emprego ou arrumar uma briga? Deixa aqui nos comentários porque a gente sabe como é. A minha vontade era de explodir, mas eu sabia que, talvez, a vida me desse uma oportunidade de me vingar. E meus amigos, ela deu. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, o GPS anunciou: você chegou ao seu destino. Era a entrada de um daqueles restaurantes da moda na Barra da Tijuca, com manobristas na porta e uma fila de carros importados. Antes mesmo de eu parar completamente, ele já estava com a mão na maçaneta, enquanto gritava ordens para alguém no telefone. Estou chegando. Manda descer o melhor vinho que tiverem aí. Ele praticamente se jogou para fora do carro sem dizer obrigado, sem um aceno de cabeça, sem nada. Apenas bateu a porta com a força de sempre e marchou em direção à entrada do restaurante, como um rei indo para o seu castelo. Eu fiquei parado por um instante, o motor ainda ligado. Soltei o ar dos meus pulmões, um ar que parecia estar preso desde o Leblon. Senti meus ombros relaxarem, a tensão no meu maxilar diminuir. Uma sensação de alívio imenso tomou conta de mim. Tinha acabado. Eu tinha sobrevivido. Eu só queria aceitar a próxima corrida e seguir com a minha vida, tentando apagar da memória o rosto e a voz daquele homem. Mal sabia eu que a nossa história não tinha acabado ali. Antes de dar a partida e aceitar uma nova corrida, fiz o que sempre faço por costume e segurança. Dei uma olhada rápida no banco de trás pelo retrovisor. E então, meu coração deu um pulo. Brilhando contra o estofado escuro do meu carro, estavam eles. O celular de última geração com a tela ainda acesa e, ao lado, uma carteira de couro preta, gorda, com o logotipo de uma grife famosa estampado em metal. Eu não acreditei. O homem que se achava o centro do universo, o ser superior cujo tempo valia mais que o de todos, na sua pressa e arrogância, tinha esquecido os 2 itens que provavelmente eram as coisas mais importantes da sua vida. Eu desliguei o carro e me virei para ter certeza. Peguei os objetos. A carteira era pesada. O celular, novinho em folha. Naquele instante, uma sensação elétrica percorreu meu corpo. A humilhação, a raiva, a impotência que eu senti durante toda a viagem. Tudo isso foi substituído por uma onda de poder. O jogo tinha virado de uma forma espetacular. O homem que me controlou e me diminuiu por 30 minutos, agora estava literalmente nas minhas mãos. Ele não tinha como pagar o restaurante, não tinha como ligar para ninguém. Ele era um rei sem seu cetro e sua coroa. E eu, o humilde motorista da banheira, era quem decidia se ele os teria de volta. Minha mente começou a trabalhar a 1000 por hora. O procedimento padrão do aplicativo é claro: reportar o item perdido e aguardar o contato para combinar a devolução. Essa era a voz do meu lado profissional do bom moço. Mas a voz da minha raiva, do meu orgulho ferido, gritava muito mais alto. As lembranças das humilhações passavam em flashes na minha cabeça, e as fantasias de vingança eram doces e tentadoras. Eu poderia simplesmente abrir a janela e jogar o celular e a carteira no canal que passa ali perto. Poderia tirar os cartões e o dinheiro e abandonar a carteira em algum lugar. Poderia desligar o celular e deixá-lo incomunicável, desesperado, provando do próprio veneno da impotência. A vontade de fazê-lo sofrer, de lhe dar o troco na mesma moeda, era imensa. Ele merecia. Cada fibra do meu ser gritava que ele merecia uma lição. Eu segurava o poder de causar um transtorno gigantesco na vida do homem que tinha tentado estragar o meu dia por puro prazer. A questão não era mais o que eu devo fazer, mas sim, qual é a vingança que me trará mais satisfação? Eu ponderei as opções. Destruir os pertences dele me daria um prazer momentâneo, mas primitivo. No fundo, me rebaixaria ao nível dele, usando a força bruta para resolver um problema. E roubar o dinheiro faria de mim um ladrão, transformando a vítima em um criminoso. Não, isso não seria uma vitória, seria uma derrota para o meu próprio caráter. A raiva começou a dar lugar a uma clareza fria. Eu percebi que a vingança perfeita não poderia ser sobre o dinheiro ou os objetos. Teria que ser sobre o que ele mais valorizava: seu ego, seu status, seu senso de poder. Para feri-lo de verdade, eu não precisava tirar nada dele. Eu precisava forçá-lo a fazer algo que ele odiava.
Admitir que precisava de alguém que ele considerava inferior. A vingança perfeita seria fazê-lo engolir o próprio orgulho. Eu não o trataria mal, pelo contrário. Eu seria o profissional impecável que ele não achou que eu era. Mas eu faria isso nos meus termos, no meu tempo. Eu o faria esperar. Eu o faria se sentir impotente. Eu o faria vir até mim. A vingança perfeita não era sobre humilhá-lo, mas sim sobre forçá-lo a aprender uma lição de humildade. Guardei a carteira e o celular no porta-luvas, liguei o carro e segui meu dia. Aceitei outra corrida e outra. Eu não ia reportar o item perdido. Eu ia esperar ele se desesperar e me ligar. Não demorou muito. 20 minutos depois, o celular dele, que estava conectado ao Bluetooth do carro, começou a tocar. Era uma chamada de um número que aparecia como escritório. Deixei tocar até cair. Tocou de novo. Deixei cair. Na terceira vez, eu atendi. Era ele usando o telefone de alguém. A voz dele era um trovão de arrogância e pânico. Alô, é o motorista? Você achou minhas coisas aí? Respirei fundo e usei a voz mais calma e profissional do mundo. Boa tarde, senhor. Sim, os itens estão aqui comigo em segurança. Ele não agradeceu. Ordenou. Ótimo, volte aqui agora e me devolva. Estou te esperando. E então veio a minha vez de dar as cartas. Senhor, infelizmente isso não será possível no momento. Eu disse polidamente. Como o senhor pode ver pelo GPS do aplicativo, eu já iniciei outra viagem e estou em Campo Grande, um bairro extremamente longe da Barra. Meu turno só termina às 10 da noite. O senhor tem duas opções. Pode vir buscar seus pertences aqui, ou pode esperar até o final do meu turno para que eu possa levá-los até o senhor, mediante o pagamento de uma nova corrida, claro. O silêncio do outro lado da linha foi a música mais doce que eu já ouvi. Eu podia quase sentir a fúria dele queimando através do telefone. Ele, o homem cujo tempo valia tanto, teve que esperar. Por horas. No final da noite, nos encontramos em um posto de gasolina. Ele estava com uma cara amarrada, os braços cruzados, batendo o pé. Eu saí do carro calmo e entreguei a ele seus pertences. Aqui estão, senhor. Tudo como o senhor deixou. Ele pegou a carteira e o celular, checou rapidamente e depois tirou uma nota de R$ 100 do bolso, me entregando com um gesto brusco. Toma. Pela corrida e pelo transtorno, ele resmungou, sem me olhar nos olhos, e foi embora. Não foi um pedido de desculpas, mas foi uma admissão de derrota. Ele teve que se submeter às minhas regras. Teve que esperar pelo meu tempo. Teve que pagar pela minha ajuda. Naquela noite, a vingança não teve o gosto doce da raiva, mas sim o sabor satisfatório da dignidade. Eu não me rebaixei, não perdi a razão. Apenas usei a inteligência e a paciência para mostrar a ele que, no final do dia, não importa quanto dinheiro você tem. Todo mundo um dia vai precisar da ajuda de alguém, e um pouco de respeito não custa nada. A melhor vingança, aprendi ali, não é dar o troco. É mostrar, com classe, quem você é de verdade. Essa história me ensinou que o autocontrole é a nossa maior arma. Em um mundo cheio de gente arrogante, perder a cabeça é dar a eles a vitória. Mas agir com inteligência e manter a própria dignidade, isso não tem preço. E você? Já passou por uma situação parecida no seu trabalho? Já teve que dar uma lição de humildade em alguém que te tratou mal? Compartilhe sua história de vingança perfeita aqui nos comentários. Vamos trocar experiências. E se você gosta de relatos que mostram a vida como ela é, com seus desafios e suas reviravoltas, me ajude a continuar. Deixe seu like, se inscreva no canal Corridas da Vida e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas paradas. Obrigado pela companhia e até a próxima.